Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Deverson, sou servidor federal, trabalho na Universidade Federal Fluminense e hoje a aula será sobre administração de materiais, focada, no concurso da UFMG. Então, pessoal, deixa o seu like, se inscreve no canal, que isso me ajuda e me motiva a gravar mais vídeo para vocês. Então, vamos lá para nossa primeira questão. Então, nossa primeira questão é do ano de 2023, da UF Universidade Federal do Maranhão, o cargo é o assistente de administração. Qual dos seguintes itens representa uma função da administração de materiais e patrimônio? Vamos começar aqui da letra E. Definição de política de remuneração e benefícios para os colaboradores da empresa. Então, pessoal, quem define as políticas de remuneração e benefícios não é a área de materiais, é a área de gestão de pessoas. Então, esse item aqui está errado. Letra D. Desenvolvimento de novas tecnologias para o setor produtivo da empresa. Então, pessoal, cada empresa tem os seus departamentos. Então, existe o departamento de gestão de pessoas, departamento de finanças e também existe o departamento de pesquisa e desenvolvimento. Então, nesse departamento é onde são feitas as pesquisas, são criados novos produtos. Então, não é também em função da administração de materiais essa parte, de desenvolver novas tecnologias. Então, está errado essa alternativa. Elaboração de planos estratégicos de marketing para produtos da empresa. Também não, pessoal? Quem faz, esses planos estratégicos de marketing é a área de marketing. Controle de qualidade de produtos acabados no processo de fabricação. Também não, pessoal? Como eu falei, cada departamento tem a sua função. Então, quem controla a qualidade é o departamento de qualidade. Então, também não é essa a alternativa. Então, nosso gabarito é a letra A, ó, a gestão de estoques e suprimentos de insumos para a produção. Então, quem cuida dessa parte, de gerir o estoque, dos suprimentos, é a área de materiais e patrimônio. Então, é responsável por fazer as compras, armazenar esses itens, distribuir, esses itens dentro da empresa, dentro da organização. Então, nosso gabarito letra A, bem tranquilo essa questão. Vamos para a próxima. Também do ano de 2023, Universidade Federal do Maranhão, assistente de administração. Qual das seguintes afirmações não é verdadeira sobre a administração de materiais e patrimônio? Então, pessoal, apareceu aqui, ó, não é verdadeira, então ele quer a falsa. Vamos lá. Letra A. A administração de materiais envolve planejamento, aquisição, controle, armazenagem, distribuição e manutenção dos recursos materiais. Então, pessoal, isso aqui está certo. A função de materiais é justamente essa, fazer o planejamento, fazer a aquisição dos materiais, controlar esses materiais, armazenar e distribuir. Isso mesmo. Letra B. A administração de patrimônio envolve a gestão de bens permanentes, como imóveis, máquinas, equipamentos imóveis. Então, isso aqui também está certo, pessoal? A administração de materiais também cuida dessa parte, dos bens patrimoniais, que, como ele falou ali, imóveis, máquinas, mesa, cadeira, computador, tudo isso aí faz parte, da administração de patrimônio. A gestão de estoques de materiais não é importante para o funcionamento eficiente de uma organização. Isso aqui, pessoal, é falso, Como assim? Isso aqui é super importante, A gestão de materiais, por exemplo, imagine numa universidade, O professor vai dar aula, aí chega lá não tem o quadro branco. Então, quem foi que comprou esse quadro branco? Foi, a administração de materiais, foi o setor de compras lá. O pincel que o professor utiliza para dar aula. Também, foi o pessoal lá de compras que fez essa compra, essa aquisição. As cadeiras onde os alunos vão sentar, o data show, que o professor utiliza para as apresentações, as folhas de papel para imprimir as provas. Então, tudo isso aí faz parte, de gestão de materiais, então é super importante. Se não tiver isso, não funciona. As empresas, as organizações não funcionam. Então, esse aqui é o nosso gabarito. Letra C. A administração de patrimônio inclui o registro patrimonial, o controle e a utilização da gestão de contratos e locação e manutenção. Exatamente, com certeza. A administração de materiais e patrimônios é fundamental para a eficiência operacional
e a preservação do patrimônio da organização. Exatamente, pessoal. Bem tranquilo também essa questão. Vamos para a próxima. Questão de 2025, Universidade Federal de Uberlândia, o cargo de administrador. Em relação à gestão de estoques, são feitas as seguintes afirmações. Item 1. Gerir os estoques economicamente consiste na procura de racionalidade e equilíbrio com o consumo. Exatamente, pessoal. Então, a administração de estoques, ela cuida justamente para ter esse equilíbrio, né? Você não pode nem comprar demais, né? Ter um estoque muito alto e nem um estoque muito baixo. Então, se você comprar muito, por exemplo, né, uma empresa que faz suco de laranja, e você vai comprar muita laranja para fazer o suco, pode acontecer dessas laranjas estragarem, apodrecerem, então não é bom. E se você também comprar poucas laranjas, pode acontecer de a produção, né, tá produzindo lá o suco e acabar as laranjas. E aí, acabou a produção, vai ter um prejuízo ali. Então, justamente ter esse equilíbrio aí, né, entre o que está sendo consumido e o que está sendo estocado, verdade. A gestão de estoques tem como principal função a armazenagem, afastando-se da estratégia organizacional. Então, isso aqui, pessoal, é falso, né? Então, a gestão de estoques e de materiais, ela faz parte da estratégia da empresa. Então, se você não tiver, né, essa estratégia de estoques, a empresa pode ter prejuízo. Então, mexe, né, com o financeiro da empresa. Então, isso daí está errado, está falso. 3. A gestão de estoques busca assegurar que as necessidades efetivas de seus consumidores sejam satisfeitas com o mínimo custo e menor risco de falta possível. Isso aqui, pessoal, está correto, né? Então, a administração de materiais ela busca, né, ter o menor custo. Então, comprar com um preço menor, justamente para você, né, melhorar o seu preço de venda, você ter um lucro maior. E você também evitar o quê? O risco de faltar as coisas. Então, você também não pode deixar faltar as coisas. Imagina essa produção de laranja, como eu falei. Imagina se faltar laranja para produzir o suco. Vai ter o quê? Um prejuízo para a empresa. Então, esse item aqui também está correto. A gestão de estoques busca assegurar que o valor obtido pela continuidade de fornecimento seja superior à sua própria falta. Isso aqui, pessoal, está errado. Então, ó, o gabarito, ó, item 1 e item 3. Gabarito letra C. Vamos para a nossa próxima questão. Questão do ano de 2022, Universidade Federal do Maranhão, cargo de administrador. A respeito do método de classificação ABC de estoques, analisa as afirmativas a seguir. Então, pessoal, classificação ABC sempre está caindo em concurso. Vamos revisar isso aí, ó. Aqui, pessoal, nós temos, né, a curva ABC. Então, nós temos os itens que são classificados como item A, item B e item C. Então, o grupo A, ele representa 20% dos itens, porém, ele tem o quê? 80% da receita. Então, tem menos itens, mas esses itens são muito valiosos. Então, ele representa 80% da receita da empresa. Então, eles são itens que não pode deixar faltar na empresa, que eles fazem muita falta. O item B, eles são os itens ali, não, intermediários. Então, ó, 30% dos itens representam 15% da receita. E o item C, são o que mais tem ali, né? São 50% dos itens. Porém, esses itens eles não são valiosos, eles representam apenas 5% da receita. Então, se ficar faltando um item C, não vai ter problema para a empresa. Mas se faltar o item A, isso aqui, ó, gera um prejuízo para a empresa. Então, não pode deixar faltar os itens do tipo A. Então, vamos lá. O método auxilia na compreensão dos itens de estoque que merecem mais atenção. Exatamente, pessoal, isso aqui está correto. Então, vai dar mais atenção para os itens A e menos atenção para os itens do tipo C. Então, como eu falei, não pode deixar faltar o item A, porque o item A ele tem alto valor, então representa 80% das receitas da empresa. 2. Os resultados demonstram forte dependência da empresa em face dos estoques classificados no grupo C. Então, pessoal, isso aqui é falso, né? Então, a empresa não depende do item C, porque o item C são aqueles menos valiosos. Então, não representa muita a receita da empresa. Então, apenas 5% de receita. Então, isso aqui é falso.
A utilização desses métodos visa principalmente reduzir o risco de esvaziamento de estoques importantes e evitar prejuízos. Então, exatamente, pessoal, evitar, né, que faltem os itens A e causem prejuízo para a empresa. Então, isso aqui está correto. Então, 1 e 3 verdadeiro, nosso gabarito, ó, letra B. Questão também tranquila, mas precisa aí, né, pessoal, vocês saberem como é que funciona essa classificação ABC. Próxima questão, ano de 2021, né? Universidade Federal do Mato Grosso, assistente de administração. Na organização da área de materiais, a classificação por importância operacional avalia o grau de criticidade ou de imprescindibilidade do item de material nas atividades desempenhadas pela organização. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Então, pessoal, vou agora explicar uma outra tipo de classificação, que é a classificação XYZ. Então, pessoal, a classificação XYZ, então são as que mais caem, né, pessoal? É a XYZ e a ABC. Então, ó, os itens do tipo X, né, classe X, ó, materiais de baixa criticidade, cuja falta não implica em paralisações da produção, nem riscos à segurança de pessoal, ambiental e patrimonial. Ainda há facilidade de sua obtenção no mercado. Então, pessoal, se faltar o item do tipo X, não tem problema, não vai ocasionar a paralisação da produção. Então, não são itens importantes, o item do tipo X, né, da classe X. Classe Y, materiais que apresentam grau de criticidade intermediária, podendo ainda ser substituídos por outros com relativa facilidade. Então, também não tem grande criticidade, né, uma criticidade intermediária, ele pode ser substituído. E os itens classe Z, ó, são materiais de alta criticidade, não podendo ser substituído por outros equivalentes em tempo hábil, sem acarretar prejuízos significativos. A falta desses materiais provoca paralisação da produção ou coloca em risco as pessoas, o ambiente e o patrimônio da empresa. Então, pessoal, como foi falado aqui, né, a classe Z ela apresenta alta criticidade. Então, se esse item faltar, pode estar dando prejuízo para a empresa, pode estar, né, colocando em risco a vida das pessoas. Então, por exemplo, vamos lembrar aí da Covid, né? Quando não tinha vacina, poderia ser classificado essa vacina da Covid como classe Z, que era alta criticidade. Então, faltando essa vacina, né, ia ocorrer muitas mortes. Então, podemos classificar, né, essa vacina da Covid como classe Z. Então, vamos analisar aqui as alternativas, né? Avalia o grau de criticidade e imprescindibilidade. Ô, palavra difícil. Então, ó, pessoal, falou em criticidade, vamos lembrar aí, ó, XYZ. Então, ó, BIM eu nunca ouvi falar, CO também nunca ouvi falar. O que poderia ficar na dúvida, né, é XYZ ou ABC. Então, eu expliquei esses dois aí, são os que mais caem. Então, o gabarito aí, ó, letra A, também uma questão tranquila, mas precisa saber aí, né, essa classificação XYZ e não confundir, né, com a classificação ABC. Então, os que mais caem, XYZ e ABC, então vocês precisam aprender esses dois modos de classificação de materiais. Nossa última questão, pessoal, é do ano de 2017, da Universidade Federal de São Carlos, e o cargo é o assistente de administração. Sobre os recursos de materiais, patrimoniais e humanos, analise as informações abaixo. Então, pessoal, essa questão ela quer saber que a gente classifique, né, em recursos materiais, patrimoniais e humanos. Então, vamos analisar aqui os itens. Esses recursos podem ser fornecidos por empresas terceirizadas ou contratados diretamente pela própria organização. Então, pessoal, para matar aqui, ó, empresas terceirizadas. Imagina aí, né, na UFMG tem os servidores efetivos que foram contratados, né, por concurso público, mas também tem servidores, né, colaboradores que são terceirizados. Ou seja, a UFMG fez um contrato, contratou uma empresa para prestar o serviço. Então, por exemplo, pessoal da limpeza, pessoal da vigilância. Então, esse item aqui, pessoal, é recursos humanos, né? Quando fala de empresas terceirizadas, é recursos humanos. O item 2. Esses recursos se referem às matérias-primas, materiais auxiliares, insumos utilizados nos processos produtivos,
de escritório, de higiene e limpeza. Devem ser corretamente administrados, uma vez que são recursos de uso contínuo e precisam ser readquiridos e gerenciados visando atingir objetivos de redução de custo ou de maximização de resultados. Geralmente encontra-se no chamado ativo circulante das organizações e recebe o nome genérico de estoque. Então, pessoal, falando em ativo circulante, vamos pensar em recursos de uso contínuo, né? Material de limpeza, que tem que estar limpando, né? Então, sempre precisa comprar material de limpeza, né? Material de escritório, né? Caneta, lápis, borracha, cola, essas coisas assim. Então, isso aqui, pessoal, é recursos materiais, né? E o último aqui, esses recursos são aqueles que compõem o ativo permanente das organizações e são representados por máquinas, equipamentos, veículos, móveis, utensílios e demais facilidades necessárias ao funcionamento da organização. Então, pessoal, falou em ativo permanente é algo que dura mais tempo, que mais de 2 anos, né? Então, veículos você não troca todo ano, né? Máquinas, né? Geladeira, né? Fogão, essas coisas assim são ativos permanentes da organização. Então, isso aqui, pessoal, são o quê? Recursos patrimoniais. Então, nosso gabarito é a letra D, ó, recursos humanos, materiais e patrimoniais. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Deixe o seu like, se inscreve no canal e até a próxima.